Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 23 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Sexta-feira é dia de Agenda do Porto, onde discutimos questões relacionadas ao maior porto da América Latina. Com a gente está o nosso comentarista de todas as sextas-feiras, o empresário e consultor Maxwell Rodrigues. O nosso convidado de hoje é Mike Sealy, gerente geral da Stothaven. E vamos então às notícias do dia. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi preso na manhã desta quinta-feira em São Paulo, na 34ª fase da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário Eike Batista disse em depoimento que pagou o equivalente a cerca de 5 milhões de reais ao PT a pedido do ex-ministro. No entanto, o juiz Sérgio Moro revogou a prisão de Mantega após saber o estado de saúde da mulher do ex-ministro, que aguardava cirurgia no momento da prisão. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou que a prisão do ex-ministro é arbitrária, desumana e desnecessária e que a nova fase da Lava Jato é midiática. Primeiramente, queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Obrigado pela presença, Max. Você aqui toda sexta-feira com a gente. Mike, obrigado por estar aqui mais uma vez, trazendo sempre informações novas para a gente aqui em relação ao maior porto da América Latina. A gente abre o programa com essa notícia da prisão e que voltou atrás, aí na Operação Lava Jato, a prisão do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Queria saber a opinião de vocês, Max. Paula, bom dia, Mike. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os telespectadores. E essa é mais uma evidência de todo o sistema político que foi implementado ao longo desses últimos 13 anos, demonstrando aí que principalmente um modelo de relação entre a política e o mercado era evidentemente o financiamento das campanhas. E isso é mais um caso que vem a demonstrar como esse sistema operava. Como é que o sistema operava? Os políticos, de um modo geral, eles aliciavam aí todo o empresariado a fim de obter financiamento para suas campanhas e, consequentemente a isso, trocar estes financiamentos por obras dentro do governo. Isso está muito evidenciado e esse foi o modelo político. A grande pergunta que fica a partir de agora é aonde é o fim de todo esse processo. Porque a todo momento nós estamos vendo e participando de novas operações que são deflagradas aí pela Polícia Federal e com bastante propriedade e muito embasamento. A Polícia Federal hoje, quando ela faz ou deflagra uma ação, ela tem feito isso com muita propriedade em função de todas as informações que ela possui. E eu fico refletindo em relação a isso, e é evidente que eu acho que a grande mudança que nós temos que ter a partir de agora é o princípio da honestidade. Eu acho que a gente precisa ser e ter uma convicção muito mais honesta na nossa relação de dia a dia, para que a gente possa transicionar principalmente esses valores que foram perdidos ao longo do tempo para a nova geração que vem a partir de agora. Max, como é que você avalia essa questão aí da Lava Jato? Porque é difícil de acreditar que eles tomaram uma decisão, perceberam que foi errada, a decisão errada e voltaram atrás. A impressão que dá é que algo eles precisavam dessa prisão por algum motivo, tanto que eles fizeram uma vistoria, uma varredura na casa do Guido Mantega e depois liberaram ele. Será que foi só para isso? Porque é difícil de nós brasileiros, eu falo e tomo essa iniciativa de falar pelos telespectadores, é difícil de nós brasileiros acreditarmos que essa operação, ela já está na 34ª fase. É difícil de acreditar que eles, de repente, tomaram uma decisão errada, empreender um Mantega e depois soltar. Na minha concepção, não cabe isso neste momento. Eu comentei muito em relação a isso e a gente percebe, pelo menos esse é o meu entendimento, Paula, de que a oposição, se a gente pode chamar de oposição, ou principalmente essas pessoas que estão envolvidas, capitaneadas até pelo ex-presidente, hoje possuem um discurso muito relacionado à questão de ser vítima de todo o processo.
né? Só alimenta isso. A gente percebeu isso em relação à questão do golpe, entre outros discursos que foram até feitos pelo ex-presidente, onde ele chorou e teve outras consequências também. E eu acho que para o próprio Moro, por ele ser uma pessoa extremamente estrategista, e aí eu admiro muito a posição dele, não só como jurista, mas também como estrategista em relação a todo esse processo, ele percebeu de forma muito clara que a circunstância, ok, após deflagrar a operação, poderia dar combustível para esse tipo de discurso. E eu acho que ele fez de forma muito acertada em cancelar e revogar esta prisão, a fim de não dar combustível para esse tipo de discurso, que já é hoje um discurso bastante esvaziado. É, porque na mídia o que a gente vê o pessoal falando, inclusive, que qualquer pessoa pode ser presa num hospital com uma mulher prestes a fazer uma cirurgia. A questão em si, a desculpa que foi dada para revogar a prisão foi muito banal, digamos assim. Acho que até o pessoal mais humilde, que não tem conhecimento algum de lei e de direito, entende isso e é a vítima dessa situação. Não tem essa questão de você ver qual o estado de saúde da família para você prender alguém. Eu acho que a grande estratégia foi essa, esvaziar esse vitimismo que acontece por parte, principalmente, do PT e do ex-presidente, em virtude de todas essas circunstâncias que estão ocorrendo hoje e principalmente dessas operações que são deflagradas aí pelo Moro e pela Polícia Federal, e de forma muito acertada, volto a pontuar novamente, o Moro foi muito estrategista em tudo aquilo que ele fez, faz e vem fazendo ao longo de todos esses processos. Eu acho e tenho um entendimento que para daqui a 20 anos o Moro fará parte dos livros de história do país e nós iremos dever muito a essa pessoa, que é uma pessoa extremamente inteligente, capaz e estrategista. Mike, bom dia. Bom dia. Desculpa, a gente até passou aqui de uma conversa. Eu quero saber a sua opinião sobre essa situação toda. Eu ratifico exatamente o que o Maxwell falou, mas existe um fator técnico aqui que eu queria clarificar também. A determinação da prisão do Manteiga foi feita durante a execução dos Jogos Olímpicos. A Polícia Federal, essa informação que eu tenho, a Polícia Federal não tinha condições naquele momento para poder fazer esse contencioso. Eles estavam atarefados. Então, o que ocorreu? Ocorreu um tipo de uma falha técnica, onde eles tinham que cumprir a ordem de prisão, mas eles não puderam cumprir quando foi realmente determinado. O Manteiga, como o Márcio bem disse aqui, é um grande estrategista, está estudando. Eu tenho uma grande admiração por ele também. Eu acho que é uma pessoa que está fazendo a diferença, vai estar nos nossos livros de estudos de legislação nova, de comportamento, de ética, moral, etc, etc. Tiveram que cumprir, só que eles só puderam cumprir agora. Então, o que você falou, ele não tem esse negócio de tá doente, não pode prender e tal. Então, fizeram. Eu acho que eles foram muito éticos. Quando estavam na casa do Manteiga, que foi a primeira incursão da casa do Manteiga, foi informado a ele ligou para o advogado dele, o advogado dele disse: Manteiga, para evitar qualquer constrangimento, etc., por favor, desça daí, saia da UTI onde está a sua senhora, etc., e receba-os embaixo. Não foi nem preso no saguão para evitar constrangimento, ele se dirigiu à viatura e se entregou. O Manteiga já tinha tido a informação, o Moro já tinha coletado também as evidências necessárias, tal, então ele suspendeu a prisão. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não teve nada de outro cenário a não ser esse. Puramente foi isso que aconteceu. E a gente sabe como o PT, de modo geral, a novela que ele faz, o drama que ele faz diante de qualquer questão, isso ainda vai dar muito pano para a manga. A mídia inteira falou disso, dessa questão que a princípio, no primeiro momento, teria sido dentro do hospital, depois as evidências foram aparecendo e, na verdade, voltaram atrás. Nós vamos para um rápido intervalo, você continue com a gente que tem muito bate-papo aqui no programa de hoje. Voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta quinta-feira que pessoas cadastradas no Bolsa Família já doaram 16 milhões de reais para campanhas políticas nesse ano. Do valor, 12 milhões de reais foram para candidatos a vereador,
3,5 milhões para candidatos a prefeito e R$200 mil para partidos. Os dados vão possibilitar à Justiça Eleitoral investigar se os doadores tinham capacidade financeira para realizar as doações. Pela lei, as doações de pessoas físicas para campanhas estão limitadas a 10% da renda declarada. O ministro Gilmar Mendes acha que tudo isso indica fraude nas doações. É nítido, né, gente? Não precisa de muito. É nítido que uma pessoa que recebe o Bolsa Família mal tem dinheiro para a própria sobrevivência, ainda mais para doações de campanha. Eu acredito que essa lei eleitoral ainda vai dar margem para muitas investigações. Concorda, Max? E é um contraponto monstruoso, né? Justo no Bolsa Família. Haja vista que o Bolsa Família, principalmente em relação ao discurso que foi feito pela ex-presidente, no qual o Bolsa Família veio a tirar milhões de pessoas da pobreza, o que não é uma verdade absoluta. O Bolsa Família, ele contribuiu sim para dar subsistência para miseráveis em função de um espaçamento que existe muito grande nas classes sociais do país. E aí, trazer esta informação aonde hoje as pessoas que são, de certa forma, beneficiadas por este pacote, né, chamado Bolsa Família, venham a fazer doações para campanhas. No meu entendimento, é um contraponto monstruoso que precisa ser apurado e, em virtude disso, eu tenho um entendimento que esse processo socialista que a gente vive hoje é um processo que vai sofrer uma transformação. A política brasileira hoje, ela tenta perdurar este modelo no poder, se associando a esses benefícios para uma grande maioria da população. E esse discurso, além de estar esvaziado, vem demonstrando que é um discurso totalmente impopular ao longo do tempo, ao longo dos processos. E no meu entendimento, nós vamos sofrer, sim, um processo grande de transformação nesse sistema que nós estamos vivenciando. Mas o mais importante para nós podermos pontuar é a habilidade política para mudar um modelo de continuidade no poder. Existia-se um modelo na qual nós até pontuamos no primeiro bloco, onde a proximidade junto à iniciativa privada para angariar fundos para campanhas eleitorais e, fruto disso, propiciar para essa iniciativa privada obras que foi descoberto na Lava Jato e o que a gente acompanha no dia a dia. E aí foram criadas novas regras, principalmente para essa nova eleição. E aí a gente percebe como eles se articulam fácil para conseguir e angariar novos recursos a fim de perpetuar no poder. E esse é um grande exemplo, da onde toda essa manobra foi elaborada a fim de contrair esses recursos para poder perpetuar no poder. O que nós precisamos ter em mente, isto é de suma importância, é podermos ter a possibilidade de renovação. Eu sei que é difícil nós conseguirmos renovar, principalmente porque as pessoas que estão no poder lá hoje são aquelas que indicam que as pessoas que irão participar desses pleitos políticos. Mas nós precisamos fazer uma análise mais profunda para podermos ter um processo de mudança dentro do nosso país. Eu acho que diante de tudo que já aconteceu nesses anos todos, Max, eu acho que a gente nunca esteve tão perto de uma mudança. A questão é saber dar continuidade ao que precisa ser mudado. Porque se eles se os políticos todos usassem e juntassem essa energia e essa capacidade e criatividade que eles têm para se manter no poder, mas utilizasse isso em prol de reconstruir o país e realmente a gente se desenvolver pelo nosso tamanho e a capacidade que a gente teria de crescimento econômico e tudo mais no país, nossa, nós estaríamos num outro nível. Mas esse processo só vem evidenciando isso e vem dando esse grande combustível, principalmente para essa nova geração que possui um entendimento melhor e possui acesso à comunicação de uma forma muito mais veloz do que nós tínhamos há 10 ou 15 anos atrás. E essa consciência, ela está sendo impetrada
essa nova geração. A nossa responsabilidade como geração, né, eu acho que é dar subsídios para que uma nova geração que está surgindo hoje tenha a capacidade de fazer a mudança necessária para o nosso país. Mike. Olha, a minha visão, ela chama muita atenção que uma pessoa possa doar 65 mil reais fazendo parte do Bolsa Família. Isso é chocante. É a primeira coisa chocante. Falando-se do Bolsa Família em si, é um programa interessante, um programa que tenta resgatar, né, da pobreza aquelas famílias necessárias dessa assistência. Mas deve haver também, paralelamente, um incentivo para elas que consigam sair do nível de pobreza, não que sejam atreladas e que fiquem aí dependendo desse programa do Bolsa Família. A conscientização ela está sendo formada, a conscientização está sendo aí, digamos assim, consolidada através das novas gerações. Eu acredito que nós veremos no futuro essas coisas não irão realmente acontecer, porque não pode aceitar isso. Os políticos brasileiros, lamentavelmente, sempre buscam alternativas ou onde eles podem, obviamente, colocar a mão indevidamente em recursos. Eles não têm recursos, então eles vão procurar onde pode pegar recursos. Então, para finalizar aqui, tem que haver uma política eleitoral de recursos bem escrita, monitorada e com os castigos devidos para aqueles que não cumprirem. E ponto final. Nós temos que mudar a nossa filosofia no Brasil. Nós não podemos continuar com essa questão de que tudo aqui se faz e nada se paga, né? Impunidade, aqui, né? Impunidade. Aqui a ética, né? Teve uma pessoa aí que disse que ética é coisa de burguês. Você sabe quem falou isso? O ex-presidente Lula. Então, se você for atrás dessa filosofia, realmente é isso que a gente tem. Então, nós temos que mudar totalmente o conceito. E temos que também terminar com a demagogia, né? Eu acho que o nosso país é um país também muito demagogo. Por que eu digo isso? A gente pode perceber hoje, principalmente, a nossa região, né? Nós temos hoje aí algo em torno de 2.500 candidatos a vereador. É um número bastante representativo. E aí eu não posso ter o entendimento que esses 2.500 candidatos, eles têm uma ideologia social ou política ou econômica. Na verdade, essas pessoas, em função da situação econômica, estão de alguma forma buscando um espaço para poder estar empregado e não fazer um processo de transformação que é importante. Então, se esta é hoje o viés dessas pessoas em buscar um posicionamento político a fim de se ter um emprego ou fazer negócios e assim sucessivamente. Ou simplesmente o poder, né? Ou o poder, por que nós não podemos iniciar o debate e a discussão da legalização do lobby, como é em outros países? Eu acho que é importante a gente fazer isso. Vamos legalizar ou debater a questão do lobby e, fruto disso, fazer com que o governo venha a arrecadar também em cima de uma nova modalidade. O governo precisa ter um entendimento que ele não é o grande investidor. A máquina pública ela é muito morosa para fazer esses investimentos e a gente tem inúmeros exemplos relacionados a isso. A máquina pública ela precisa ter a grande capacidade de investigação e também arrecadação. Se nós tivermos no país este modelo de negócio, é evidente que o nosso país e principalmente a política vai ser muito mais sustentável. Mike. Um ponto fundamental, um país não pode ter tantos partidos políticos como nós temos aqui nesse país. Nós temos que ter de 3 a 5 partidos políticos com formação ideológica sem problema nenhum. Eu acho que a ideologia é muito importante também para que você possa fundamentar os princípios democráticos e tal. Agora, o que não pode realmente é se tornar cabide de emprego, como você acabou de falar, né? Nós temos que mudar isso, né? A questão do lobby pode muito bem ser institucionalizado corretamente, como deve ser, não tem problema nenhum. Agora, o que tem que ser é acabar com esse negócio de cabide de emprego, partido que está aí somente para poder conseguir assim, doações e conseguir fundos eleitorais, etc., etc., e vender espaço de mídia para outros partidos maiores. Eu acho que isso aí tem que acabar. Isso acabar porque isso não está dando certo, né? E eu sou
totalmente, radicalmente contra isso. Eu acho que o Brasil merece de 3 a 5 partidos políticos, ideologias pontuais, bem esclarecidas e que venham a melhorar e contribuir para a democracia desse país. Bom, questões que precisavam ser discutidas, como essa questão dos partidos, Mike, elas já estão na mesa. Agora basta fazer com que elas prossigam e sigam em frente e elas realmente aconteçam e faça parte de uma lei ou de uma mudança que a gente precisa que aconteça. Agora vamos um pouquinho de política internacional. O Conselho Eleitoral da Venezuela disse que um referendo para revogar o mandato do presidente Nicolás Maduro deve ser realizado no primeiro trimestre de 2017. Isso vai contra a vontade dos adversários de Maduro, que querem que o plebiscito aconteça ainda este ano. É importante ressaltar que o plebiscito, se o plebiscito ocorrer depois de 10 de janeiro e Maduro for afastado, não haverá novas eleições e o vice-presidente vai assumir até o começo de 2019. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela informou que a oposição tem que coletar as assinaturas de 20% dos eleitores de cada estado do país para convocar a consulta popular. Como é que você avalia, Max, essa situação da Venezuela? O nosso antigo governo apoiou bastante, não só a Venezuela, mas também como outros países, né? E nós percebemos aí que um processo ditatorial como esse, no qual não respeita as instituições, e isso é muito evidente, é muito claro, onde se faz prevalecer a vontade unilateral em virtude dos interesses, vai muito contra ao discurso democrático da antiga gestão política que nós tínhamos, né? Hoje, principalmente o ex-presidente Lula faz um discurso tentando ter um viés bastante democrático, mas não vai em encontro a todos os princípios que são do próprio partido. E esse é mais um caso. Eu tenho o entendimento que a Venezuela ela não vai assumir o Mercosul, porque os países, principalmente que estão ao redor, não vão dar esta possibilidade, principalmente pela situação econômica que a Venezuela vem atravessando hoje. E o que mais me deixa feliz é ter a percepção de que a América do Sul vem passando por um processo de transformação hoje, em relação aos seus presidentes e às pessoas que estão no poder. Isto é de suma importância, a fim de que a gente possa ter um novo modelo econômico internacional relacionado também, e isso é bastante importante a gente pontuar, Paula, a abertura de mercado. Hoje nós temos uma reserva de mercado muito grande internacional, não só na América do Sul, mas também nos Estados Unidos, Europa e China, e esse modelo internacional é um modelo também que vem sendo discutido. E se nós pudermos ter uma abertura de mercado no mercado internacional, eu acho que a economia global ela vai reagir e reagir de forma bastante significativa. Mike. A questão da Venezuela, ela é muito triste. Eu morei na Venezuela 12 anos na época áurea da Venezuela. Criei meus filhos lá, educação fantástica, tal, moradia, tudo, as pessoas também sem problemas. Quando você também sofre, naquela época, de um governo, e isso não pode acontecer, permitir o que nós chamamos de um gap, que é uma separação entre aqueles que possuem e aqueles que não têm nada, você não pode nunca governar somente para um lado. Você tem que governar para a população, para um todo, né? Você governa para um país, para um todo. Então, permitiu a entrada realmente desses reacionários que hoje em dia são totalmente ditatoriais e estão acabando com a Venezuela. Agora, o Maduro não vai abrir mão mesmo. A forma dele, a forma da política bolivariana, ela é ditatorial, é um socialismo de esquerda ditatorial. Tanto é que ele, nessa semana, disse, bom, se me tirarem do Mercosul pela porta, eu entro pela janela. Então, ele é um impositor mesmo. Essa manobra que foi feita agora é uma manobra exatamente para que o vice-presidente da Venezuela, quando o Maduro for destituído, ele permaneça no poder. Eu não vejo modificação. Eu, lamentável, acredito que na Venezuela nós ainda veremos alguma coisa a nos lamentar. Eu não acredito a possibilidade da mudança de governo livremente por uma escolha popular, por todas as manobras que estão sendo feitas agora. Eu acho que podemos esperar dias nebulosos aí para a Venezuela, lamentavelmente.
E por incrível que pareça, o Mike comentou que morou na Venezuela e a gente acaba também viajando bastante, não só pela América do Sul, mas também pelo mundo. E para que os telespectadores possam ter este conhecimento, quando a gente conversa muito com um americano e também com boa parte ali do leste europeu, as pessoas têm a percepção de que o Brasil é muito similar à Venezuela. E nós que estamos aqui vivenciando os problemas, muitas vezes internos, né, não conseguimos enxergar como os outros países nos enxergam. E essa é uma verdade absoluta. E nós precisamos nos preocupar, porque muitas vezes nós criticamos também o vizinho, mas não entendemos como é que nós estamos colocando o nosso país para o mundo afora. E as pessoas, não só, como eu disse inicialmente, nos Estados Unidos, mas também ali, por boa parte do leste europeu, têm o entendimento de que a política brasileira ela é muito equivalente à política da Venezuela. A política internacional continua aqui o tema no próximo bloco. Você continue com a gente. Bom Dia Baixada volta já. Voltamos com Bom Dia Baixada. Como nós estávamos falando da questão da Venezuela, eu quero aproveitar e pegar um gancho aqui, Max, saber sua opinião, a opinião também do Mike. Teve um encontro da ONU que acabou ontem. Eu quero saber primeiro, como é que vocês avaliam aí o discurso do Michel Temer, principalmente a maneira como ele vendeu o país para os estrangeiros? Primeiro, eu tenho o entendimento que esses encontros da ONU, eles nunca propiciaram grandes transformações e grandes mudanças. Haja vista que o último encontro no qual a Dilma estava presente, que foi um encontro da ONU, a Dilma sugeriu que o país viesse a estocar vento. Eu não sei se vocês lembram disso, mas podemos perceber que é um local ou uma bancada onde os presidentes, de alguma forma, fazem os seus discursos, mas esses discursos eles não são muito levados em consideração internacionalmente. Nesse caso específico do Temer, eu acho que o Temer ele tem vindo para o cenário internacional com um discurso bastante alinhado, uma agenda bastante apropriada, a fim de atrair investidores em infraestrutura para o país, que é um dos grandes gaps que nós temos hoje no país. Então, a agenda, ela é acertada e nós precisamos cada vez mais fortalecer essa agenda a fim de que nós tenhamos uma retomada da economia. Em função daquelas pessoas que estavam fazendo protestos ali ao redor desse encontro da ONU, eu tenho duas coisas a pontuar. Primeiro, um protesto totalmente desqualificado, com um inglês extremamente ruim, e péssimo por parte daquelas pessoas que estavam ali, o que dá uma conotação para o mercado internacional desse esvaziamento político por parte dessa esquerda que tenta, de alguma forma, se manter no poder, mas sem o mínimo conhecimento ou capacidade para isso. E a segunda questão é, mais uma vez, a defesa ou a tentativa de defesa no mercado internacional, no cenário internacional por parte destas forças, uma vez que essas próprias forças já não possuem mais forças dentro dos seus próprios países. Mike. A ONU, ela nada mais é do que uma vitrine nesse momento aí de apresentação. Depois do que nós tivemos o impeachment da Dilma, não se podia esperar menos que o Temer não fosse lá tentar vender o Brasil para trazer recursos para o Brasil. Então, eu acho que o discurso dele foi um discurso colocado, bem colocado. Houve algumas pequenas gafes quanto à questão das pessoas que vieram para cá, os refugiados e tal, mas isso aí são números estatísticos que a gente pode dar até um pouco de tolerância nisso. Mas o fundamental foi, sim, colocar o Brasil novamente na mídia positiva, digamos assim, para atrair investimentos. Eu acho que o momento do Brasil novamente começa a se despontar como potenciais tal. Eu lembro, tempos atrás, quando me perguntavam, quando a gente estava no ápice, lá mais ou menos 2006, 2007, perguntavam qual era o seu maior temor, Mike? Eu falava, o meu maior temor é perder um momento esplendoroso do Brasil. Nós vamos ter outro momento esplendoroso, não podemos perdê-lo.
Nós temos que continuar muito bem sentado, com boas políticas, etc, etc, etc. Eu vou entrar no outro caso rapidamente, separar um pouco o esvaziamento da reunião da Venezuela, Equador, Bolívia e Costa Rica. Ali não significa nada. Se você pegar, são quase 200, 250 países que estão ali, esses três não fizeram quase nenhuma diferença. A Venezuela, Equador e Bolívia são países, obviamente, consolidados na questão do bolivarianismo, o socialismo do século XXI. Obviamente, alinhados, é o papel deles fazer isso. O da Costa Rica é um pouco diferente, que nós temos que analisar. Por quê? Porque a questão da Costa Rica, ela está linkada à questão de Honduras, quando nós demos guarita na nossa embaixada para a questão do presidente daquele país que tinha um relacionamento muito grande com a Costa Rica e houve um pequeno desentendimento com o Brasil. Então, a Costa Rica nada mais fez do que fazer um protesto. Ela não está alinhada, ela é o melhor país na América Central, é o país mais fundamentado, mais rico, mais interessante, grande potencial turístico, etc. Conheço pessoalmente, mas ela nada mais fez do que fazer um protesto ali. Tá, vamos dar continuidade ao programa. A diretoria da Codesp, agora voltando aqui para o Brasil, a diretoria da Codesp considerou a Dragabras Serviços de Dragagem como vencedora da licitação do Complexo Marítimo de Santos. Os 4 recursos administrativos apresentados pelas concorrentes que não concordaram com a habilitação da firma foram considerados improcedentes pelo colegiado. A informação é do diretor-presidente da DOCAS, Alex Oliva. Agora, de acordo com o cronograma da concorrência, a decisão será encaminhada ao Conselho de Administração da estatal. Depois, a área de licitações ficará responsável por elaborar o contrato. Será que agora vai, Max? Seguir cenas do próximo capítulo, né? A novela vai se a concorrência ou essas 4 empresas que vinham recorrendo com recursos não derem continuidade a outras esferas jurídicas, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode recorrer a outras esferas a fim de, mais uma vez, bloquear esse tipo de serviço. Eu tenho um entendimento que esse processo vai dar continuidade. Mas eu espero que não só a Codesp, mas também todos os atores ali do Porto venham a ter o entendimento de que esse foi um processo muito sofrível e ele está sendo um processo muito sofrível e que aprendam com este processo a fim de arrumar ou tentar ter uma solução definitiva para esse que é um dos pontos mais importantes do Porto de Santos. Mike. Esse é um ponto muito debatido. Nós tivemos grandes debates essa semana no Santos Export, onde comentavam exatamente sobre essa questão de dragagem. A dragagem ela tem 3 aspectos importantes de aplicabilidade, que é a calha principal, bacias de evolução e os piers de atracação. Dragagem tem que ser feita constantemente numa instalação portuária. Ela não pode, principalmente em Santos, que nós temos quase, se não me engano, 6 ou 7 braços fluviais que trazem muitos sedimentos. E temos um problema também de sedimentos de maré. Tal. Bom, quanto a isso, então, se torna necessário a dragagem constante. A parte também de licitações, como elas são feitas e que nem sempre se consegue fazer a licitação como um todo, tem essas implicabilidades jurídicas, etc, etc. Nós estamos discutindo agora a possibilidade de formarmos um consórcio e que esse consórcio com as entidades privadas possamos ter uma empresa que faça a dragagem constantemente. Evita-se, então, essa questão, esse consórcio se encarregaria da gestão total da dragagem, de toda a parte de cobranças, de recursos, de mantenimento das condições atuais. Para isso também é necessário que se tenha a formação de um grupo técnico que possa realmente levar adiante isso. Nós temos mais ou menos 5 ou 6 modelos que estão aí sendo usados, um modelo britânico, um modelo europeu, temos um modelo também que foi feito pelos holandeses dentro da América do Sul também, principalmente no Porto de Buenos Aires e tal, que estamos levando em consideração. Então, eu acho que o futuro realmente da dragagem deverá realmente ser vista como
feita por uma entidade privada ou consórcios para que isso possa ter uma continuidade e evite todos esses percalços aí, que toda vez que tem dragagem tem esse problema, vai se fazer, não se consegue fazer. Então eu acho que o caminho realmente é esse. O caminho de abertura, o governo atual também deu sinais para nós, dessa nova gestão, que ele está aberto, ele quer desburocratizar e, graças a Deus, nós estamos entrando numa nova, digamos assim, era de governança corporativa, de governança descentralizada do governo brasileiro. A gente continua falando de dragagem. As obras de dragagem no Porto de Santos são responsáveis por pelo menos 4% das causas de ressaca na cidade. Essa é a conclusão do professor de Obras Hidráulicas Fluviais e Marítimas da Escola Politécnica da USP, Paolo Alfredini. Para o especialista, a construção de 2 guias correntes é fundamental para conter a erosão na ponta da praia e reduzir o assoreamento do canal de navegação no trecho 1, que vai da entrada da Barra de Santos até o entreposto de pesca. Ele diz que esse anteparo vai reduzir o movimento da areia, que causa problemas no porto. Você concorda, Mike? Eu teria que concordar, porque ele é um professor com uma grande capacidade e um grande conhecimento nessa questão. Também isso foi apresentado no Santos Expo, onde o estudo dele vem desde 1920, quando a ponta da praia não tinha construções, e a teoria dele é baseada realmente na percolação. Ele também diz que os jardins da Praia de Santos também foram um dos responsáveis, porque não se permitia que a areia, o sedimento, movimentasse como tem que se movimentar, porque ele se movimentava da ponta do Itaipu para dentro da Baía de Santos, através ali do Canal 1 e tal, e saía ali da ponta da praia. O que está acontecendo agora é praticamente ao contrário. Tal. Eu tenho dúvidas quanto ao desenho dos molhes correntes que ele propôs. Eu concordo que deve haver molhes correntes, mas o desenho que ele apresentou, eu achei ele muito pesado, eu achei ele muito restrito. A movimentação, a entrada do porto, etc. Então, acho que isso tem que ser estudado com um pouco mais de tempo, com um pouco mais até trazer, eu acho, especialistas internacionais isso, porque nós temos isso aí já em vários países, isso já foi feito há anos atrás no Rio Grande do Sul, e temos outras áreas aí também que já foram feitas dentro do Brasil para evitar a erosão. Eu não tenho números, mas eu acho que 4% é muito pouco. Eu acho que a questão da dragagem tem sim um pouco mais a ver do que tem um percentual um pouco maior. Eu vejo esses estudos já ajudam muito para evitar acabar com a questão exatamente das discussões sem embasamento técnico. Existe um embasamento técnico agora que ele deve ser aprimorado, mais estudado e desenvolvido. Max, rapidamente preciso chamar o intervalo comercial, mas quero saber sua opinião. A TV é um meio de comunicação fabuloso, né? E as pessoas muitas vezes me param em algumas localidades e me questionam. Falam, Maxwell, você que tem o entendimento do porto, a gente percebe que a dragagem ela é responsável por essas ressacas que vêm ocorrendo na ponta da praia. E esse estudo vem demonstrar, e eu já disse isso anteriormente, né, que nós precisávamos primeiro aguardar alguns estudos técnicos para podermos ter o entendimento do que realmente ocorre naquela região, e esse estudo ele reflete de que a dragagem ela não tem responsabilidade pelas ressacas que ocorrem na ponta da praia, mas sim influência, que são duas situações distintas. Ou seja, se existe a responsabilidade, é evidente que eu tenho que ter uma ação mais imediatista. Eu preciso ter uma preocupação muito maior relacionada a isso. Mas, se os números demonstram que existe uma influência, eu posso sim ter um planejamento melhor, como o próprio Mike pontuou, e dessa forma ter uma ação que seja uma ação mais longínqua, diferentemente do imediatismo. Quando eu sou imediatista, eu tenho uma ação que é uma ação pontual, que resolve aquele problema pontual. Se eu posso ter a flexibilidade de realizar um planejamento a fim de resolver definitivamente a questão, eu acho que é importante, sim, ser feito. Vamos para um rápido intervalo comercial, ainda tem muito o que discutir, nós vamos para o último bloco do programa, você continue com a gente.
Voltamos com Bom Dia Baixada. Estivadores do Porto de Santos ocuparam um navio de carga na manhã desta quinta-feira. A embarcação está atracada em um dos terminais da empresa Libra, na Ponta da Praia. O protesto teve início às 8 horas da manhã e impediu a embarcação de operar carga e descarga no início do dia. As polícias militar e civil foram chamadas para conter a ação dos estivadores. O presidente do sindicato, Rodinei da Silva, estava entre as 8 pessoas que foram detidas pela polícia por crime contra a organização do trabalho. Ele reclama que as empresas usam mão de obra estrangeira para a estiva e diz que isso é errado. Max, como é que você avalia essa questão aí da greve? Primeiro, a gente precisa ter de forma bastante clara o entendimento de que essas pessoas que hoje fazem parte desses sindicatos, não só da estiva, mas de outras também, eles fizeram a história do Porto. Né? E o Porto, por si só, ele tem que ter uma responsabilidade sobre estas pessoas. O que eu digo responsabilidade sobre essas pessoas? O Porto, ele vem passando por um processo de transformação. E isso é um processo cíclico, isso vai acontecer ao longo de vários anos. E qual é o processo, qual é a onda de transformação que a gente vem vivenciando hoje? É um processo de automação. Os portos, eles vêm se automatizando sucessivamente. Isso não ocorre só no Brasil, ocorre em todos os países do mundo. E fruto disso, eu tenho um entendimento, e nós já discutimos isso aqui com outros presidentes de outros sindicatos também, que o porto, a organização, o setor portuário precisa capacitar essa mão de obra, porque na verdade está faltando espaço cada vez mais para que funções que eram executadas há 20 ou 30 anos atrás venham a ser executadas hoje. Então, assim, eu preciso capacitar essa mão de obra que está lá para que ela tenha a possibilidade de concorrer no mercado de trabalho e concorrer para que ela tenha uma melhor condição de vida. Isso não vem acontecendo hoje. E eu tenho o entendimento que essa é a grande responsabilidade desses atores que estão no Porto hoje. A gente tem esse tipo de situação, esse tipo de greve como hoje, porque as pessoas que estão lá estão reivindicando pelos seus postos de trabalho, porque o espaço não existe mais. Onde tinha espaço para 1.000 há 10 anos atrás, hoje tem espaço para 10. E aí você tem um conflito de interesse. Então eu acho que os atores que hoje fazem parte do Porto precisam dar subsídios de capacitação para esta mão de obra, para que elas possam ter um posicionamento de novo dentro desse novo modelo e cenário portuário, Paula. Mike. Eu vejo isso parecido com você, Márcio, mas me permite também que acho que aqui são duas coisas que nós temos que olhar. Tem uma parte todinha da questão de remuneração e outra questão de postos de trabalho. Então, posto de trabalho, concordo totalmente com a sua posição e esses líderes sindicais de hoje, em vez de ficar aí fazendo essas greves ou fazendo essas, digamos, provocações, etc., eles deviam estar muito mais preocupados em dar o devido treinamento, a devida adequação profissional para que esses estivadores que fundaram o Porto de Santos, que fizeram família aqui, que participaram na evolução portuária também, possam passar pelo mesmo grau de aprimoramento de que aconteceu nas classes também sindicais, nas classes também de estivadores na Europa e nos Estados Unidos. Aconteceu isso também, e não tenha dúvida, na Ásia também, igualzinho. Então nós temos que capacitar inicialmente esses trabalhadores para que eles possam enfrentar a modernidade dos portos hoje. Não tem mais retorno. Não existe retorno, é só para frente, modernização, adequação, excelência operacional, com segurança, etc, etc, etc. Na questão de remuneração, é óbvio que um trabalhador, ele precisa da remuneração para a família dele e tal. Agora, o sindicato também tem que entender o custo Brasil. O custo Brasil hoje em dia, ele não é mais competitivo. O Porto de Santos hoje, em custo Brasil, não é competitivo com outros portos. Nós temos que torná-lo competitivo. Então, quando você faz esses planteamentos de necessidade, de adequação salariais, etc., é melhor você preservar as praças de trabalho do que você ir pedir remunerações que não podem ser atingidas, porque o custo não permite. Então, eu acho que o sindicalismo hoje em dia, de qual eu não sou contra, eu acho que o sindicalismo, as classes têm que ser lideradas, mas nós temos que ter um sindicalismo mais
progressista e moderno. A esquerda tem que se reinventar, né? O contraponto é importante você ter, como eu disse hoje mais no programa aqui, as questões das ideologias. Tudo bem, fantástico, isso é que faz a democracia, faz a diferença e todos juntos fazemos realmente nossa democracia. Agora, deve haver uma reciclagem desses líderes para que com as categorias que eles representam, essas categorias se tornem evolutivas, que venham acompanhar a evolução do Porto, que venham acompanhar a evolução da nossa sociedade, para que todos possam viver bem dentro da sociedade. Então, repito, deixo essa mensagem para meus colegas aí, líderes portuários tal, que se reinventem, busquem alternativas, eduquem melhor aqueles operadores portuários, aqueles estivadores que hoje são, no meu ver, operadores portuários, não são mais estivadores, têm que ser classificados como operadores portuários realmente, que possam, dentro da modernização do porto, terem os seus postos de trabalho assegurados com salários adequados para que todos possam, digamos assim, harmoniosamente desenvolver as atividades portuárias. Nós temos 3 minutos aqui para as considerações finais. Eu quero aproveitar e deixar uma pergunta. Em que grau, Max, essa paralisação ela afeta os terminais de modo geral, mas também esses terminais automatizados, eles também sofrem com perdas com esse tipo de paralisação? Rapidamente. Nós vimos já algumas notícias divulgadas, principalmente por alguns terminais, onde que essa paralisação não afeta em 100% as operações dos terminais, uma vez que esses terminais são automatizados e se prevalecem também da utilização de 25%, que a lei permite, da mão de obra contratada diretamente. Então, nós percebemos que, mais uma vez, quem vem a gerar a demanda é o mercado. E esse entendimento, eu acho que o Mike foi muito feliz no posicionamento dele em relação a se reinventar dentro de todo esse processo, principalmente as categorias de classe, é que essas categorias elas possam ter a consciência de que hoje quem vem a demandar todo o processo econômico é o mercado. Não, a gente não consegue mais fazer com que o nosso custo ele sofra um inchaço maior do que nós já temos hoje. Então nós precisamos ter, e eu falo sempre isso em todas as matérias que são publicadas, e vou continuar dizendo isso, de que nós tivemos sim um processo político aonde durante 20 anos foi concentrado no empregador, nós tivemos nos últimos 13 anos um processo concentrado no empregado e esse é o exato momento onde nós temos que fazer um balanceamento entre essas duas condições, a fim de ter um entendimento de que não podemos tendenciar tanto para um lado, a fim de termos custos nos quais não somos competitivos internacionalmente, uma vez que somos hoje um mundo globalizado, e também não posso tendenciar muito para o lado do capital a fim de gerar uma relação de escravidão dentro do trabalho. Então, eu acho que essa balança que é o grande segredo. Eu acho que os dois lados precisam se reinventar. E feito isso, vai demonstrar um amadurecimento político, social e econômico muito grande do nosso país, Paula. Mike, suas considerações finais. Considerações finais. Capital e trabalho, trabalho e capital têm que caminhar harmoniosamente para que se tenha um desenvolvimento sustentável de um país. Isso é a base, isso é realmente o que tem que se fazer. Não adianta ficar discutindo sexo dos anjos, me desculpe essa frase aqui, mas hoje em dia isso é passado. Capital e trabalho têm que caminhar junto, para desenvolver o Brasil dentro de custos aceitáveis, porque senão o que vai acontecer? É a realidade, vão cortar postos de trabalho, porque a modernização, as máquinas, tudo, a automação que faz, tira isso. Então você tem que se adaptar à nova realidade. O Marcos colocou também muito bem aqui. Eu quero deixar essa minha colocação de hoje, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço muito essa oportunidade, esclarecimento que foi permitido também e peço realmente para que essas pessoas que lideram as questões do nosso pessoal portuário tenham uma nova visão, se reinventem para que nós podamos realmente todos sair adiante e com progresso nessas atividades portuárias. Muito obrigado pela oportunidade.